Olá! O rito de passagem da adolescência para a vida adulta envolve o consumo de drogas? Essa é uma questão delicada. Primeiro é preciso saber o que é rito de passagem da adolescência para a vida adulta, no que alguns teóricos têm chamado de passagem ordálica ou ritos ordálicos, que significa ritos de prova. O adolescente precisa provar a si e ao mundo a sua força, a sua competência, o seu rompimento com a organização familiar, com as ordens estabelecidas, podemos dizer assim. A adolescência é um período de certa dificuldade pela qual todos passamos, de modo mais visível, de modo menos invisível, mas todos experimentamos uma transformação corporal, experimentamos uma separação da família, experimentamos uma entrada no mundo novo, experimentamos o inusitado, e para isso é preciso muita força. E algumas vezes os adolescentes, diante do sofrimento que esta passagem implica, mudança corporal, mudança da sua representação física, mudança da sua própria consideração sobre o mundo, isso exige do adolescente muitas vezes um esforço grande. Alguns adolescentes passam por esta fase, eu diria, de um modo aparentemente tranquilo. Portanto, esse período turbulento, físico, psiquicamente e socialmente falando, leva alguns adolescentes ao uso de álcool. E nós temos visto grandes libações alcoólicas feitas por grupos de adolescentes que não bebem para ter prazer com o álcool, o enebriamento, mas bebem para provar o quanto podem beber. No dia seguinte a uma grande embriaguez coletiva de adolescentes, eles contam uns para os outros quantas latas, garrafas, caixas foram consumidas por um ou pelo grupo. Como se isso fosse uma prova, e é efetivamente uma prova de quem bebe mais. Fica de lado o prazer e fica diante do adolescente a sua força, aspas, de mostrar ao mundo quanto ele é poderoso e o que ele pode fazer. Tem risco o risco do acidente, tem o risco de dirigir e não chegar em casa, tem o risco de cair, tem o risco da própria intoxicação, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então, esta prova, como toda prova, implica em risco. E as drogas ilícitas? No passado, mais do que hoje, o uso que os adolescentes faziam era de maconha, a cannabis sativa. Esta droga nos anos 70 era o horror das famílias, horror da psicologia, horror da polícia. Quando digo horror, é que eles tomavam este uso como um uso mortal, um uso que inibia a vida dos adolescentes, que impedia os adolescentes de classe média, por exemplo, a ascenderem socialmente, a avançarem na universidade, entrarem para a universidade e avançarem no sentido de progredirem na vida. Essa era a representação que a maconha tinha, mas os adolescentes usavam maconha como conduta de prova de passagem da infância para a vida adulta, utilizando este produto tão temido, tão execrado, tão colocado na margem pela sociedade. De modo que a droga ilícita era esta. Cocaína, nunca vi adolescente cheirando cocaína. Êxtase, também não. Medicamentos, algumas vezes. Mas diria eu que, na minha experiência, o grande uso, a grande droga de passagem dos adolescentes é o uso do álcool. O tabaco caiu de moda. De modo que a minha resposta à pergunta é: sim, os adolescentes fazem uso de drogas no rito de passagem, mas não só isso. Fazem também muitas outras provas.